Antes de iniciar a explicação do conteúdo, que a gente vai iniciar o estudo sobre características dos seres vivos, eu vou passar um videozinho antes, para dar uma relaxadinha, né, para vocês, que fala um pouco sobre a questão da gentileza e da solidariedade, né? Nesse vídeo. Então, que a gente está vivendo, assim, tempos bem difíceis. Às vezes, muitas pessoas pensam muito em si e não pensam no próximo, né? A gente sabe disso. E nós vivemos no coletivo, então é importante a gente pensar no outro, né? Ser solidário, ter empatia pelo outro, tá ok? Então, vou iniciar esse vídeo. Depois do vídeo, quem quiser comentar, pode comentar, aí a gente inicia o conteúdo, certo? O senhor é professor de biologia, né? Biologia. Júlio Tá certo. César. Tá aparecendo aí para vocês? Hein, gente? Tá, professor. Tá, Agora sim. professor. E aí, gente, sobre o vídeo, alguém quer comentar alguma coisa? O que é que vocês entenderam? Hein, gente? Se quiser, pode comentar aí no chat também, tá? Comentar como assim, professor? O que achou do vídeo, é? Você Professor, meu achou o nome que é do vídeo? O que Cláudia. você achou? Eu achei ali que teve, né, muita gentileza, educação que as pessoas precisam ter com idosos, cuidar também dos idosos muito, né, isso é a juventude de Exatamente. hoje, sabia? E a gente vê no início do vídeo o quê? Que ele era uma pessoa egoísta, né? Isso, exatamente. Ele não ajudava E ninguém. Aí depois que teve contato com a idosa, aí ele é, viu, assim, o quanto é a idosa importante que... a gente ser gentil e ajudar o próximo, não é isso? Professor? É Oi? verdade. Cláudia quer falar? Cláudia quer falar? Ô, professor?
Mas, Oi. professor, sim, esse vídeo, se a gente observar a coisa, tem que começar primeiro pela gente, né? Hum, Assim, dá a entender que quando ele começou a ter a se expressar melhor, a se dispôs a fazer alguma coisa, o ambiente já começou a mudar. Quer dizer, não adianta a gente mudar as coisas e não exatamente. À medida que ele viu que começa estava pela sendo gente, né? útil, A né? questão de educação. Exatamente. À medida que ele viu que ele É, estava sendo com útil, as até a vida nossas dele ações, ficou melhor, né? Ele se tornou uma pessoa mais alegre, né? é, e tem que observar que a gente começa a ter ações, alguma coisa para mudar o ambiente, pessoas que estão no redor começam a observar e começa também a Exatamente. É porque o áudio está cortando um pouquinho. para Mas eu entendi o que você quis falar. Emily colocou aqui no chat, né? Achei muito legal. A senhora não quis adianta eu ajudar querer um ele. ambiente melhor se eu também não começar por mim, né? Exatamente. Emily comentou aqui no chat, né? Achei muito legal. A senhora quis ajudar ele e no final ele passou a ajudar as pessoas. Exatamente. E Ingrid colocou, entendi que no vídeo gentileza gera gentileza. É preciso ter sempre educação e ser menos egoísta. Isso aí. Aí, olha só, gente, vamos iniciar a aula, tá certo? Sobre as características de seres vivos. Guilherme, você acha que é vídeo para criança, mas esse vídeo serve para todo mundo, certo? Eu não compartilho essa sua opinião. Eu vou abrir a aula, tá ok? Vai copiar alguma coisa? Eu vou mostrar o conteúdo, e esse conteúdo depois eu compartilho no grupo. Tá abrindo aí o conteúdo, gente? Tá. Tá sim, professor. Pronto. Então, o assunto que a gente vai ver hoje é características de seres vivos, né? Na aula passada eu comentei que biologia é uma ciência que estuda a vida, né? Bio significa vida e logia vem da palavra logos, que significa estudo. Então, é o estudo da vida. Então, quais são as características que determinam que um ser vivo, né, que uma determinada matéria tem vida? Então, nós vamos ver as seguintes características: a composição química, os níveis de organização, os tipos de nutrição, os tipos de reprodução, o metabolismo, a diferença entre irritabilidade e sensibilidade e evolução. Então, essas aqui são as principais características dos seres vivos. Quanto à composição química, os seres vivos eles são formados por dois tipos de componentes químicos. Eles são formados por componentes inorgânicos, que são aqueles componentes que não possuem átomos de carbono na sua composição. Então, por exemplo, água e sais minerais. Já os orgânicos são aqueles que possuem átomos de carbono. Então, nós temos, exemplo, glicídios, lipídios, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos. Então, a gente vai ver posteriormente quais são as funções de cada um desses componentes, né? Qual a importância deles no organismo. Os níveis de organização. Então, os seres vivos, eles estão organizados em níveis, que vai do mais simples até o mais complexo. Então, nessa imagem, a gente consegue ver, olha só. Aqui existem os átomos. Os átomos são as menores partículas da matéria, né? Que ainda não tem vida. Então, um conjunto de átomos, eles vão formar o quê? Vão formar moléculas, que são substâncias maiores, porém que ainda não têm vida. Essas moléculas,
o conjunto de moléculas, vão formar organelas celulares. Então, essas organelas celulares, por sua vez, em conjunto, vão formar as células. Então, a célula a gente considera como a unidade anatômica, física e funcional dos seres vivos, certo? Então, é a menor parte viva de um organismo. Eu acho que tem gente entrando aí na sala, eu vou dar só um minutinho para eu adicionar. Pronto, tá aparecendo, né? Hein, gente, tá aparecendo, né, o conteúdo? Tá? Sim. Pronto. Então, várias células, elas vão formar o quê? Elas vão formar os tecidos. O que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células semelhantes, que são parecidas anatomicamente e têm uma mesma função. Então, por exemplo, tem o tecido epitelial que forma a pele, tem o tecido nervoso, que vai formar o sistema nervoso, tem o tecido muscular, que forma os músculos, tem os tecidos conjuntivos, que aí dentre eles tem vários, tem o tecido adiposo, que armazena gordura, tem o tecido sanguíneo, que forma o sangue, e assim por diante. Diferentes tecidos, quando trabalham em conjunto, vão formar os órgãos. Então, exemplos de órgãos, nós temos o coração, o estômago, baço, pulmões e assim por diante. Quando diferentes órgãos trabalham conjuntamente, vai formar os sistemas. Nesse desenho aqui tem um sistema circulatório, né? Tem o coração e os vasos sanguíneos, mas tem outros sistemas. Tem o sistema digestório. Por exemplo, no sistema digestório, existem vários órgãos que trabalham nessa função. Tem a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que fazem parte do sistema digestório. No sistema respiratório, tem também a boca, o nariz, né, as fossas nasais, a traqueia, os pulmões, que fazem parte do sistema respiratório. Os sistemas em conjunto vão formar um organismo. Aqui a gente vê um macaquinho, né, que é um tipo de organismo. Então, ele tem vários sistemas que vão formar o seu corpo. Então, organismos da mesma espécie vão formar o quê? Populações. Tá? Aqui uma população de macacos. São formados por seres da mesma espécie. Seres de espécies diferentes vão formar o quê? Uma comunidade. Então, a comunidade é um conjunto de seres de espécies diferentes que vivem em uma determinada região. Então, nessa imagem, nós temos macacos, leão, zebra, pássaros, árvores. Então, são seres de espécies diferentes, né, que habitam uma determinada região. Então, a gente chama de comunidade. A interação dos seres com o meio ambiente, com os fatores físico-químicos de um ambiente. Por exemplo, na natureza, não existe só ser vivo. Existe o sol, existe o ar que a gente respira, existe a água, existe o solo, que são fatores que não têm vida, mas são importantes para o meio ambiente. Então, essa interação dos seres vivos, que são os fatores bióticos, com os que não têm vida, que são os fatores abióticos, formam o ecossistema. E todos os ecossistemas do planeta Terra formam a biosfera. Então, o que é biosfera? É o conjunto de todos os seres vivos do planeta Terra. Ok? Outra característica de seres vivos, os tipos de nutrição. Então, os seres vivos apresentam dois tipos básicos de nutrição. Tem a nutrição heterótrofa, que é aquela em que o organismo ele se alimenta de outro ser vivo, ele não consegue produzir seu próprio alimento. Então, exemplo, aqui o leão, um animal, ele vai se alimentar de sua presa. Então, a nutrição dele é heterótrofa. Autótrofa é quando o organismo ele produz seu próprio alimento. Então, exemplo, nós temos as plantas. Então, a planta, ela sozinha produz seu alimento. Ela absorve a luz do sol, absorve a água e os sais minerais do solo e produz as substâncias orgânicas que vão servir para o seu alimento. Então, a gente chama de nutrição autótrofa, né? Porque ela tem autonomia de produzir seu próprio alimento. Quanto à reprodução, o que é a reprodução? Reprodução é a capacidade do organismo de produzir descendentes, de se multiplicar, né?
Então, existem dois tipos básicos de reprodução. Tem a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, assexuada, toda vez que tiver um azinho antes de algum nome, indica que não é. Então, assexuada é aquela que não é sexuada. Então, nela o organismo se reproduz sozinho, e origina cópias idênticas. Então, nós temos o exemplo, a reprodução assexuada por divisão binária da ameba. Aqui nessa imagem, a gente vê a ameba, ela apresenta uma divisão binária, ela se divide em duas partes. Cada parte vai originar uma nova ameba. Então, a gente chama de reprodução assexuada. Por quê? Porque ela se reproduziu sozinha. Já na sexuada, o filho ele vai resultar da união de células sexuais, que nós chamamos os gametas. É quando ocorre troca de material genético. Porém, vale lembrar, nem toda reprodução sexuada é essa união de células sexuais. Tem, por exemplo, organismos unicelulares, que só tem uma célula, que se aproximam uma da outra e realizam o que a gente chama de conjugação. Elas trocam o material genético e também a gente considera como sexuada. Um exemplo de reprodução sexuada é a reprodução sexuada por fecundação interna na espécie humana. Então, por exemplo, a relação entre o homem e a mulher. Então, na relação sexual, o homem vai ejacular, né, vai liberar os espermatozoides no interior do sistema reprodutor da mulher. Esses espermatozoides, eles vão tentar o quê? Fecundar o óvulo. Então, nesse processo, um deles consegue penetrar o óvulo e assim ocorre a fecundação, a união das células sexuais e vai formar o que a gente chama de zigoto ou célula-ovo, que é a célula que vai dar origem ao organismo. O metabolismo também caracteriza o ser vivo. Por quê? O que mantém a nossa vida é o metabolismo. E o que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem em um determinado organismo. Então, ele compreende dois processos. Tem o anabolismo e tem o catabolismo. O anabolismo é o conjunto de reações de síntese. O que é isso? O organismo ele vai produzir alguma substância. Então, exemplo, produção de proteínas. Então, o organismo, quando precisa de uma determinada proteína, então, o núcleo da célula manda o aviso, aí vai juntando aminoácidos, que são partículas menores, e forma a proteína. Então, a gente chama de anabolismo. Já o catabolismo são reações de análise ou quebra de moléculas para obtenção de energia. Então, exemplo, quando a gente se alimenta, a nossa principal fonte de energia é a glicose, que a gente usa para obtenção de energia. Então, quebra essa molécula de glicose e obtém energia. Então, a gente vê que é o contrário. No anabolismo, vai juntando as substâncias e produzindo outras substâncias. No catabolismo, não. No catabolismo, vai quebrar uma determinada substância para produzir, geralmente, energia. Então, aqui a gente vê nessa imagem a diferença das duas. Na reação anabólica do anabolismo, o organismo pega moléculas simples e usa a energia e vai produzir moléculas complexas. Aqui, por exemplo, vai produzir uma proteína, ele vai ligar várias moléculas e forma outras mais complexas. Na reação catabólica do catabolismo, ele já pega uma complexa, é o contrário dela. Quebra essa molécula em moléculas simples e produz energia. Então, vamos supor aqui que seria a glicose, que a gente obtém no alimento. Então, quando chega na célula, quebra essa glicose, vai produzir energia. Ok? Outra característica dos seres vivos é a irritabilidade e sensibilidade. Qual é a diferença de irritabilidade e de sensibilidade? Todo ser vivo, ele apresenta irritabilidade, é a resposta aos estímulos do ambiente. Por exemplo, tem uma planta chamada dormideira, que é aquela plantinha, quando a gente toca na folha, as folhas se fecham. Então, ali é um exemplo o quê? De irritabilidade. Então, ela vai ter sempre aquela mesma resposta. Por exemplo, quando a gente está num ambiente escuro, geralmente a pupila, ela dilata. Então, isso é um exemplo de irritabilidade. Ela sempre vai ter essa mesma resposta. Já a sensibilidade é a capacidade de aprender
e modificar as respostas ao ambiente. Então, o maior exemplo de sensibilidade é os animais. Por exemplo, se você trata um animal com carinho, ele vai ser carinhoso com você. Se você for agressivo com um animal, por exemplo, um cachorro der um chute no cachorro, corre o risco do cachorro lhe dar uma mordida. Então, isso é uma sensibilidade. Dentre os animais, o animal que tem a sensibilidade mais desenvolvida é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser racional. Então, ele é que tem essa sensibilidade mais desenvolvida. Outra característica, a evolução. O que é evolução? A evolução é o processo de transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Essa evolução, gente, já foi comprovada por um estudo de Charles Darwin, que ele elaborou a teoria evolucionista. Então, ele observou que determinados seres, com o passar dos anos, de bilhões de anos, vão sofrendo modificações e vão evoluindo. Então, por exemplo, a questão da espécie humana. Acredita-se que a espécie humana ela surgiu a partir de outra espécie, né, de outras espécies mais primitivas. E essas espécies mais primitivas descenderam de determinadas espécies de macaco, onde uma parte dessas espécies primitivas deu origem aos macacos atuais e outra foi evoluindo até chegar na espécie humana. Quando a gente vê no terceiro ano, a gente vai estudar de forma mais detalhada essa questão da evolução. Então, existem dois tipos de fatores que vão influenciar na evolução. Tem a mutação. O que é mutação? É quando ocorre uma mudança na genética do organismo, ocorre uma modificação genética. Então, aquela modificação genética, ela pode tanto levar aquele organismo no processo de evolução se desenvolver e ser mais resistente, como ele pode fazer com que aquele animal ou aquele ser vivo possa ser extinto, sumir, devido àquela mutação, certo? Um exemplo de mutação, por exemplo, o vírus, né? A gente fala muito da questão do Covid. A gente vê agora que existem várias variantes de Covid. Por quê? Porque eles vão sofrendo mutação. E algumas mutações dessa, elas se tornam mais resistentes. Ainda está tendo alguns estudos, mas a gente está observando o quê? Que o pessoal verifica. No início, a Covid ela afetava mais pessoas idosas. Já observou que essa variante nova, ela afeta pessoas mais jovens, depois que ocorreu essa mutação, surgiu várias variantes, né? Tem uma variante africana, tem uma variante britânica, tem uma variante do Brasil, que é aquela de Manaus, e elas vão apresentando características diferentes. E outro fator que vai influenciar na evolução é a seleção natural. Então, é um processo em que o ambiente vai selecionar os seres mais resistentes, aptos à sobrevivência. Um exemplo da seleção natural aconteceu, por exemplo, na época dos dinossauros, que ainda nem existia espécie humana naquele tempo. Então, houve um impacto de um asteroide no planeta Terra, modificou a atmosfera, e aqueles dinossauros perderam as fontes de alimento deles e terminaram sendo extintos. Por quê? O meio ambiente, as mudanças do meio ambiente, fizeram com que aqueles animais não se adaptassem e terminassem morrendo. Do mesmo jeito, se acontecesse um acidente nuclear, por exemplo, uma bomba atômica, iria modificar o ambiente. E ali algumas espécies poderiam ser extintas, né? As queimadas que ocorrem, por exemplo, no Pantanal, na Amazônia, ali pode levar à morte de determinadas espécies, devido à modificação do meio ambiente. Aqui a gente vê nessa imagem a seleção natural. Tem coelhos mais claros e coelhos mais escuros. Então, aqui o gavião, ele vai observar com mais facilidade quem? O coelho mais claro. Então, ele tem menos probabilidade de se manter, né, de manter a sua espécie, porque ele é uma presa fácil em relação aos que são mais escuros e conseguem se camuflar. Então, a seleção natural é mais ou menos isso. Então, ele vai selecionar aqueles que são menos resistentes e os que são mais resistentes, que vão, né, continuar sobrevivendo. Ok?
Pronto, então é a aula aí. Aí agora, assim, quem tiver dúvida pode perguntar. Alguém tem dúvida? Tem, gente? Alguém quer perguntar algo sobre o assunto? Professor, Oi, Ingrid? essas coisas que o senhor explicou tudo, o senhor vai colocar no grupo para copiar? Vou colocar no grupo esse mesmo material, viu? Aí é para copiar tudo, né? Essas coisas que o senhor explicou? Então, assim, como vai ficar no seu celular, não tem necessidade de copiar. Você pode só tipo, usar para quando for responder a atividade. Se você quiser copiar, entendeu? Entendi. Porque assim, na próxima aula, semana que vem, eu vou. No caso, a gente vai ser uma atividade. Eu vou colocar a atividade aqui e vocês vão responder durante a aula sobre esse assunto. Aí tem que pegar esse, a partir desse assunto, vai responder a atividade, entendeu? Entendi como é. Mais alguma pergunta, gente? Olha só, eu vou querer que vocês coloquem aí o nome completo de vocês no chat, para eu fazer a frequência de vocês. Colocar aí no chat o nome completo. Emily, no caso, assim, a gente vai ter um encontro aqui, e aqui mesmo eu coloco já o questionário para vocês responderem, entendeu? Mas, assim, só um momento rápido. Vou entregar, e à medida que forem respondendo, vocês vão mandando para mim no privado, para eu já ir corrigindo. No caso, vai ser na próxima semana que vem, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Aí a gente vai escrever no caderno os. Como é que se diz, professor? As perguntas que o senhor vai Atividade. fazendo, depois nós manda no WhatsApp, é? Exato. Coloca as respostas, manda a foto e manda no meu WhatsApp privado. Entendeu? Eu vou ver se eu Entendi. faço o formulário. Se for pelo formulário é mais prático. Faz na internet mesmo, responde e manda. Eu vou ver a melhor forma. Eu explico direitinho na aula. Viu? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Então, olha só, eu vou encerrar a aula porque daqui a pouco tem aula na outra turma. Viu? Eu vou colocar no grupo ainda hoje esse material. Qualquer dúvida podem perguntar a mim no privado, viu, gente? Vou salvar aqui o nome de vocês para colocar a presença. Todo mundo já colocou o nome aí no chat? Quem já colocou o nome pode sair, professor? Pode. Quem já colocou o nome pode sair, viu? Tá certo. Boa noite. Boa Até a noite para próxima aula. vocês. Obrigado. Boa noite, professor. Vou sair Boa também, noite, Lucineide. Até a próxima. se Deus quiser.